E o Laércio Guerra fez uma declaração após a final do Campeonato Pernambucano, jogo de ida na Arena Pernambuco entre Sport e Retrô. Um jogo onde o Sport fez ali o primeiro tempo melhor, o Sport dominou praticamente toda a primeira etapa, entrou no segundo tempo ali com um apagão, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo ali no time do Sport na segunda etapa. E isso acabou afetando o restante da partida, acabou afetando o resultado do jogo, né? O Leão era para ter vencido, poderia ter vencido com um resultado muito maior, um resultado mais expressivo, mas acabou, ao contrário, se prejudicando. E o Laércio Guerra deu uma declaração. O Laércio Guerra, que já é conhecido, né, o presidente do Retrô, que também se diz torcedor do esporte, já é velho conhecido em dessas declarações polêmicas e dá essas ideias entre os times aí do futebol pernambucano, movimentar bastante o futebol pernambucano. A gente sabe que faz parte da resenha e ele falou também sobre o esporte. Então, bora lá ver o que falou o Laércio Guerra. O Laércio Guerra que disse aí. Bora lá, vou colocar aqui para você agora na tela aparecendo. O Laércio Guerra, e aqui uma matéria do Esporte DP. O Laércio tá aqui, ó. E aí, bora lá. Em entrevista ao canal de Wellington Araújo, o presidente da Fênix, Laércio Guerra, compartilhou suas emoções sobre a partida em que a equipe se mostrou resiliência contra o esporte. E aí o Laércio fala aqui, ó. Primeira parte, tá? Ao falar sobre o jogo, Laércio Guerra revelou um misto de sentimentos. Quando o Sport abriu o placar, ele não escondia a tristeza, mas ao ver a torcida rival comemorando, sentiu algo inesperado. Eu consegui criar um clube capaz de mexer com a torcida que eu gosto. Então, o Laércio, né, que também fala que é torcedor do esporte, ele falou aí, né, nessa declaração de que quando ele viu a torcida do esporte comemorando, era justamente ali o time que ele criou que poderia estar mexendo ali com as emoções do torcedor, poderia estar gerando ali um tipo de tristeza, um tipo de felicidade no torcedor. Então, ele fala praticamente isso, também falando sobre o Retrô, que se colocando aí na rota do esporte, vem se colocando na final do Leão, mas pela segunda vez já, né? Enfim, para aquele momento foi um marco, evidenciando quanto o Retrô havia se tornado uma equipe respeitável. E aí ele fala assim: será que as pessoas têm razão? Será que existe essa diferença técnica tão grande assim? E aqui a gente precisa falar. Aqui a gente precisa comentar que o Laércio Guerra fala, né? Se realmente existe uma diferença técnica muito grande entre o time do esporte e o time do Retrô. Mas aí a gente pode avaliar da seguinte forma, a gente pode comentar isso da seguinte forma. Sim, eu acho que tem uma diferença técnica, né, pela qualidade dos jogadores, até pelo currículo dos jogadores. Mas isso não significa que o Retrô não tenha um bom time, pelo menos no papel. Né? Fez o campeonato pernambucano ali meio regular, não se esperava que o Retrô, por exemplo, fosse chegar na final, né, quando ele fez ali aquele início de campeonato. E o Laércio hoje fala, né, será que existe essa diferença técnica, né, segundo o Laércio, entre o esporte e o retrô? E a resposta é sim, né? Eu aqui dando uma opinião também, a resposta é sim, existe sim essa diferença técnica. Mas ao mesmo tempo, existe um time que pode brigar ali por um resultado melhor, pode ir lutar ali de igual para igual, que é o time do retrô, que não é equipe boba, e a gente viu isso na partida. Né? A gente viu que o time do retrô foi uma equipe que chegou ali e o Sport, quando teve um apagão ali em 6 minutos, a equipe praticamente fez 2 gols, empatou o jogo contra o Sport. Por pouco não pôde ter vencido ali e conquistar esse placar. Bora continuar falando aqui, ó. E a resposta veio rápida, né? E aqui continuando. Marcou 2 gols e ele fala aqui, ó. Eu me senti orgulhoso de criar um time que em 6 minutos conseguiu amedrontar um pouco um escudo do tamanho do esporte. Então ele fala que os jogadores, o time do esporte em si, acabaram ficando amedrontados, com um certo medo aí do que aconteceu ali quando o Retrô teve esse tipo de reação. A Fênix, né, como eles falam, que ressurge das cinzas, enfim. E aí ele fala isso, né, que conseguiu criar um time que seja um time que consegue bater de frente com o esporte, consegue gerar dificuldade, criar um medo em cima do esporte. E aí eu acho que o Laércio Guerra, ele coloca, e é muito isso que eu falei também, né? Ele coloca com a ideia de que o Retrô, e aí ele pode estar citando isso, né? Ele coloca o Retrô como um time que briga 100% ali contra o esporte. E eu acho que também tem que ter um pouco de atenção nisso, né? Porque o primeiro tempo o esporte foi muito superior. O primeiro tempo o esporte foi um time que chegou ali, poderia ter feito 3-4-0 ali na primeira etapa. E nem estou exagerando, porque teve chance, teve oportunidade. Mais uma vez, pecou ali na questão da assertividade, na troca de passes, que conseguia chegar, mas faltava a finalização. Ainda conseguiu, mesmo assim, fazer 2 gols, mesmo sendo um de pênalti. E aí também o Laércio fala
aqui no finalzinho, ó, fala sobre a história do Retrô, enfim, ele fala, termina, né, finaliza com isso. Eu me senti orgulhoso de criar um time que em 6 minutos conseguiu amedrontar um escudo do tamanho do Sport. E aí, falando sobre o que o Laércio comentou, em modo geral, né, vai ter o jogo aí da final, o jogo de volta na Ilha do Retiro. E assim, a gente sabe que na Ilha do Retiro o Sport vai ter uma força gigantesca. O Sport tem uma força muito grande, né? E eu acho que vai ser importante ter essa atenção, porque querendo ou não, o Retrô é um time que vai querer atrapalhar, não tem nada a perder. A pressão, como o próprio Laércio já falou outra vez, a pressão tá do lado do Sport por ter um grande time, por ter um investimento, pelo Pepa que está sendo pressionado algumas vezes pelo torcedor. Então essa é a pressão que o Sport tem. Antes de eu continuar, deixa eu só divulgar aqui a nossa patrocinadora do canal do Luna. Antes da gente continuar comentando, fica aqui comigo, que tá aparecendo agora aí na sua tela a GoCase, ó, tem produtos diversos para você comprar, garantir seu produto. Tem produto do Sport, tem produto do Fortaleza, tem produto do Ceará, tem produto do Vitória, tem produto do Bahia e diversos times nordestinos e outros também. Então acessa aí o link da descrição, ou então entra aqui no QR Code usando o cupom GOLUNA, você vai conseguir garantir seus produtos aí com descontos exclusivos que só o canal do Luna te dá. Então já vai entrando aí na GoCase e ajuda aqui o canal do Luna também, tudo bem? Bora continuar aqui, né? E continuando falando sobre essa questão do Laércio, né? O Sport tá com a pressão. O Sport é um time que foi bem, que evoluiu, né? A gente pode dizer assim, em questão de conseguir rondar mais a área do adversário, mesmo tendo uma diferença técnica, também respondendo o Laércio, né? Tem essa diferença. Mas isso não significa que o Retrô não seja um bom time, que o Retrô não esteja numa constante evolução. Né? É muito diferente hoje o time do Retrô do time do Retrô que começou o Campeonato Pernambucano. Aquele time que começou o Campeonato Pernambucano é uma equipe que acabava se prejudicando bastante, uma equipe que apresentava o que não se esperava do Retrô, e eu acho que esse é um ponto que a gente precisa abordar e a gente precisa citar também. O Sport tem que ter essa atenção no jogo de volta, e o próprio Laércio está colocando aí fogo, né, praticamente na partida, né, dizendo que conseguiu amedrontar um time do tamanho do Sport. Não sei se amedrontar seria a palavra certa, porque se fosse a questão amedrontar, um time amedrontado não conseguiria reagir, o Pablo não conseguiria entrar e fazer um gol. Eu acho que não era dessa forma. Então a gente precisa ter essa atenção também em torno disso. Mas esporte e retrô ainda está decidindo aí qual é a data dos jogos, né? A expectativa é que seja nos dias 2 ou 3 de abril, ou então também seja no dia 8 de abril, ainda está decidindo essa situação por conta dos calendários, as dificuldades aí também do calendário do futebol brasileiro, mas vai ser na Ilha do Retiro e o esporte, reformulando aqui para o torcedor, pode perder até por um gol de diferença. Perdendo por um gol de diferença, na verdade, o esporte leva a partida para os pênaltis e se perder por 2 gols, o Retrô se consagra campeão. Se for empate a partida, o esporte é campeão do campeonato pernambucano. Então, assim, tá com a mão na taça, praticamente, né? Mas, justamente, o que aconteceu na Arena Pernambuco serve de sinal de alerta. O que aconteceu na Arena serve de sinal de alerta para ver o que vai acontecer também nos outros jogos. E o esporte tem que entrar bem atento, tem que entrar bem seguro do que tá fazendo. E é isso. Se inscreve aqui no canal do Luna, deixa o like, porque você deixando o like, você compartilha esse vídeo. E claro, você se inscrevendo também ajuda a você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no futebol nordestino. Então ative o sino das notificações, deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com outros rubro-negros. Muito prazer, meu nome é Vinícius Medeiros e até a próxima. Tamo junto.